Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Muito bom estarmos juntos. É muito legal, né? Estarmos como família na casa de Deus, em Irajá. Isso é bom demais. Que Deus continue te abençoando. Amém. Vamos aos estudos. Eu queria que você abrisse a tua palavra. A tua palavra não, a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Em Mateus capítulo 12, verso 36, verbo 33 ao verbo 37. Nós vamos estar ministrando o capítulo 6, cujo título, de lábios de homens traiçoeiros. É o capítulo 16, né? O título é esse. De lábios de homens traiçoeiros. Mateus capítulo 12, verso 33 ao 37. Você achou? Diga amém. Amém? Legal. Eu tomei a liberdade, em função do tempo, e sabendo que todos estão lendo o livro, de não me atentar nas expressões das quais o escritor separou. São no total de 16 expressões, 16 frases de que ele foi vítima, de ele ouviu, de que ele pôde ouvi-las. Mas em função do próprio texto bíblico que ele se baseia para falar sobre essas, comentar sobre essas expressões, eu quero me atentar sobre o espírito que está por detrás dessas expressões. Nesse texto que nós vamos ler, fica claro que a boca, a língua, não é um instrumento que tenha vida própria. A vida da língua e da boca está no coração. Em Mateus 15 diz que a boca fala aquilo que procede do coração. Então eu entendo que seria melhor nós comentarmos sobre os espíritos que eu consegui ver, o coração, a intenção e a motivação que está por detrás de cada frase que o próprio autor coloca ali. Amém? Glória a Deus. Porque o pastor vai se recordar, e nós já ouvimos algumas expressões que não foram tão agressivas ou tão dissimuladas como nós vimos aqui, citadas pelo autor, mas nós já ouvimos expressões como essa: eu te amo, pastor Ezequiel, eu vou estar com o senhor até o fim. São expressões, são frases amorosas e açucaradas, mas que por detrás da frase ou da expressão tinha um coração e uma motivação não compatível com aquela expressão. Então o que nos vale, o que é importante para nós, é descobrir a nossa verdadeira motivação quando nós falamos. É conseguir, através desse estudo, principalmente desse capítulo, fazer uma análise nossa, um autoexame, e descobrir em nós qual é o espírito, qual é a motivação que está regendo as nossas vidas. Que nós possamos estar falando coisas açucaradas e doces, mas com uma motivação errada. Você está entendendo isso? Diga amém. Vamos lá então. Mateus capítulo 12, do verso 33 ao 37, diz o seguinte: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então a árvore faz o fruto concernente ou em linha com a sua raiz. É o tipo de raiz, a vida que está na raiz é que vai se expressar com os frutos. Verso 34: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Em Mateus 15, verso 18, diz que a boca fala que procede do coração. Então a fonte da boca está no coração. Verso 35: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Está se referindo ao coração. Digo-vos, pois, que de toda
palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Em Apocalipse capítulo 2, o Senhor fala dele: eu sou aquele que sonda a mente e os corações, eu darei segundo as suas obras. Então Deus olha o coração, Deus olha a motivação, Deus olha o espírito que rege e governa nossas vidas. Então ele entende, ele está falando para nós que a palavra que você fala, mesmo aquela despretensiosa, mesmo aquela palavra, mas se ela vem de um coração maldoso ou de um coração cuja motivação não está em linha com o coração de Deus, ele fala do juízo final. Ele fala: eu estou sondando e eu vou dar. Em Apocalipse ele está dizendo que ele vai dar no sentido do juízo mesmo. Nós vamos prestar conta a Deus e Deus vai ter nas suas mãos municiado daquilo que nós falamos, daquilo que procedeu do nosso coração. Então eu entendo que esse capítulo 16 aqui do livro, ele é muito importante, muito relevante, para que nós possamos, nessa noite ou nesse estudo desse livro, começar a examinar a nossa vida. Amém ou não? Tendo em vista da importância que Deus dá a isso, do coração e da boca, e das consequências. Vou julgar, vou ter juízo, eu vou julgar, eu estou julgando isso, eu estou com os meus olhos atentos sobre isso. Ele está avisando, ele não oculta nada. Eu sou assim, sondo, esquadrinho a mente e o coração, e toda palavra que sai deste coração frívola contra alguém, eu vou julgar. Legal, né? Fala para a pessoa que está ao seu lado: Jesus te ama, não temas. Quem não deve, não teme, pô. Amém ou não? Quem não deve, não teme. E se há algo, é isso que é interessante nisso, se há algo errado que a gente pode identificar, é o momento de se quebrantar, de se arrepender, de se voltar. Deus me ajuda. E Deus é rico em misericórdia, em clemência. Ele é mestre em restaurar, em reconstruir, em recomeçar, em fazer tudo de novo. Não há nada que Deus não possa perdoar e restaurar, desde que haja um coração, fonte, um coração quebrantado e arrependido e contristado. É um sacrifício que Deus não despreza. Diga glória a Deus. Então, está tudo bem, Deus é bom. Estou no verso 37 agora. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então aquilo que nós falamos, que procede do nosso coração, nós estaremos diante de Deus inocentados ou condenados. Diga glória a Deus. Diga assim: Deus está fazendo uma obra na minha vida. É isso que Deus está fazendo, é uma obra na nossa vida. Amém? Glória a Deus. O primeiro espírito que eu coloquei, eu não vou falar das 16 frases, mas eu destaquei aqui 4 espíritos ou 4 motivações por detrás do coração daquela turma que falou, que são os 4 que aparecem distribuídos ali naquelas 16 expressões que ele destaca no livro. O primeiro é o espírito da soberba. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Epístola de Paulo aos Romanos capítulo 12, verso 2. O que é o espírito de soberba? O que nós podemos aprender com a experiência desse homem de Deus e com esse tremendo livro? Romanos capítulo 12, verso 2. O espírito da soberba é aquele espírito, aquela motivação que faz com que a pessoa tenha uma autoavaliação distorcida ou desequilibrada. Ela se vê mais do que ela é e vê as pessoas menos que elas são. Então esse espírito, essa motivação vai fazer com que a pessoa fale coisas contra autoridades delegadas, ou fale coisas contra as pessoas, porque ela se vê
de uma forma desequilibrada e vê as pessoas de uma forma como elas verdadeiramente não são. E como nós combatemos isso? Qual é a nossa disponibilidade? Romanos capítulo 12, verso 2. Olha o que a Bíblia nos ensina. Quando você identifica isso, esse espírito de governando, essa motivação no seu coração, quando você se pega fazendo isso, o que você faz? Está escrito. Entra na palavra. O que a palavra de Deus diz no verso 2? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais sejam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele não para aí, ele continua no verso 3. Por quê? Então ele vai estar explicando qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Pela graça que me foi dada, digo que cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então está dizendo, Deus me deu graça, e segundo essa graça que Deus me deu, eu estou dizendo para vocês, cada um se avalie, considere a seu respeito, tenha uma avaliação equilibrada ao seu respeito, segundo a fé que foi partida a cada um de vós, ou a graça que foi distribuída a cada um de vós. Ele está dizendo no início do versículo, eu recebi uma porção da graça, ou a medida da fé, segundo isso eu falo isso com vocês. Então eu recebi graça e fé para ensinar, para ser mestre, para ser pastor, para ser apóstolo. Então eu estou funcionando no meu ofício de mestre, de pastor, estou exortando e ensinando a igreja segundo a graça que me foi dada. Então essa graça, essa fé também foi compartilhada a cada um de vós. Então descubra qual é o seu ofício e trabalhar e servir a Deus segundo esta porção de graça e fé que foi compartilhada a cada um de nós, que nos faz ser membros do corpo de Cristo, trabalhar nessa função que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ser plenamente aquilo que Deus fez com que você fosse dentro da igreja, que é bom, agradável e perfeito de Deus para você. Então muitas vezes, eu vou ler o verso 4 agora. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Deus nos fez dentro do corpo de Cristo diferentes, com diferentes funções, e essas funções são determinadas segundo as Escrituras, pela medida da fé, ou da graça, ou do dom repartido entre nós. Então ele fala, a minha avaliação pessoal é segundo isso que Deus fez na minha vida. Eu não me avalio olhando para as pessoas, ou me medindo com as pessoas. Eu olho, Deus fez isso comigo e sirvo, porque todos nós somos membros de um só corpo. Somos membros de um só corpo. Então todos nós somos membros. Então, quando você começa a ter uma avaliação desequilibrada ao seu respeito, como por exemplo, eu nem sei quem eu sou no corpo, aí eu começo a querer ser como alguém é, eu quero ser como o pastor Tony é, eu quero ser como... Começa a se medir, começa a se avaliar, aí você começa a se avaliar. Então, pode acontecer... eu quero ser como o pastor tal, ou como o diácono tal. Aí você começa a se medir, a se avaliar, não segundo aquilo que Deus fez na sua vida, mas segundo o que Deus está fazendo na vida de uma outra pessoa. Você começa a criticar. Eu não faria como ele faz, eu faria assim. Do jeito que ele está fazendo é muito demorado, eu faria dessa forma. Você está se avaliando segundo aquilo que você está vendo em outra pessoa, e não está se avaliando, se considerando segundo a graça que foi dada a você, para você servir ou fazer algo na igreja. A sua satisfação, a sua plena satisfação está em ser quem Deus fez que você seja, mesmo que você nunca venha a ser como aquela pessoa que você está querendo ser igual. Dá para entender? Diga glória a Deus. Cria uma distorção de autoavaliação que leva o cara a ser soberbo. E nesse estado, a boca começa a falar uma série de coisas. Segundo espírito que eu vejo aqui,
é de autopiedade. O que é autopiedade? É a pessoa que acontece algo com ela dentro da igreja e ela acha que aquilo foi injustiça. É uma pessoa que se sente injustiçada e começa a falar. Quando esse espírito, essa motivação de autopiedade que diz assim, isso é injustiça que fizeram comigo, não podia ter feito isso, eu não merecia isso. Isso é uma motivação, um espírito. Essa pessoa começa a falar um monte de coisa. Abra sua Bíblia também, olha o que a Bíblia nos ensina a respeito dessa disposição ou desse espírito. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 14. Se está escrito a respeito dessas situações para nós, isso significa algo também, que nenhum de nós está livre de ser assediado por um momento, ou ser tentado por um momento, com esse tipo de motivação ou espírito. Nós temos que estar municiados com a palavra e encarar que nós temos que nos autoexaminar segundo a palavra e combater isso. Não, isso está errado. A palavra de Deus não diz que eu tenho que me medir com outra pessoa. A palavra de Deus diz que eu tenho que medir segundo aquilo que Deus fez na minha vida. Então eu tenho que estar satisfeito e contente em servir a Deus na portaria, ou liderando um grupo de vida, ou fazendo isso, ou dando aula na escola dominical. Deus me chamou para isso, e viver plenamente, totalmente isso. Diga glória a Deus. É assim que você combate. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 14. Vou ler até o 17. Se achou, diga amém. Diz assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, ainda que venha você sofrer porque você está fazendo a coisa certa, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom, do que praticando o mal. Então você está fazendo a coisa certa, você conhece a sua motivação, você conhece a sua pureza, Deus conhece você, você está fazendo as coisas, aí, mas pode acontecer que as coisas se levantem contra você, seja dentro da igreja, seja de um grupo familiar, ou seja no trabalho, ou na escola, ou no bairro, seja lá onde é que for. O que você vai fazer? Isso é injustiça que fizeram comigo, eu não merecia isso. Você consegue ver esse espírito, essa motivação em Cristo? A Bíblia diz no próprio capítulo 3 que foi o justo oferecido pelo injusto. E o justo que foi oferecido pelos injustos, em nenhum momento na cruz, ou caminhando para a cruz, ou na sua ressurreição, diz: poxa, eu não merecia isso. Caramba, poxa, Pai, que situação é essa? Eu sempre fiz a tua vontade, que injustiça. Você não vê esse espírito, essa motivação em Cristo? Portanto, Deus não espera que vê no seu filho agora, que é um cristão, tenha o mesmo espírito ou a mesma motivação. O importante é que o seu coração seja santificado em Cristo. O que é isso? Santificar o seu coração em Cristo. A Bíblia diz que Cristo, por excelência e essência, ele era de coração humilde. Se as pessoas estão te considerando como nada, aceite isso. Se as pessoas estão considerando você como nada, e por ser nada, próprio para ser julgado, menosprezado, que as pessoas não estão vendo nada que você está fazendo, aceite isso. Isso é santificar Cristo no seu coração. Aceite que as pessoas te humilhem. Aceite não ser nada. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12, verso 11: eu nada sou. Quando a pessoa se levanta com autopiedade, isso é orgulho.
Isso é soberba. Das brabas. Porque ela vem encapuçada, revestida com aquela cara de santo. Sou injustiçado. Eu não merecia isso. Olha quantas coisas eu já fiz. Isso é orgulho. Não tem nada a ver com Cristo. Então aproveita a oportunidade da injustiça e se humilha, para que Deus saiba que verdadeiramente você santifica Cristo no seu coração e que você realmente está exaltando e glorificando a Deus, realizando aquilo que Deus tem para você na terra, pô. Combata esse espírito, não deixe a sua boca ser instrumento dessa motivação demoníaca. O que alimenta esses espíritos é o diabo. A força que alimenta essa motivação, esse estado de autopiedade ou de soberba, é o anjo que caiu do céu. E o que alimenta a humildade, a mansidão, o que alimenta o desprovido de qualquer orgulho e de fazer a vontade de Deus como membro, é o Espírito de Cristo. Então, quem te alimenta ou quem motiva a sua vida? É Cristo ou o diabo? Mas Deus vai julgar pelo aquilo que você fala. Eu posso chegar aqui, falar no microfone e gravar. É Cristo. Aí Deus vai, tá. Só eu sei qual é que está na tua mente, no seu coração. Por detrás dessa confissão é Cristo. Quando nós aqui falamos é Cristo, Deus vai nos provar. Vai nos provar, vai nos mostrar o nosso verdadeiro estado que está dentro de nós, para que nós saibamos o que nos motiva mesmo. Se é Espírito Santo, é o espírito do diabo. Para quê? Para pisar na gente? Não, para a gente se arrepender, se quebrantar e ir com a palavra. Está escrito, não pode ser assim. Está amarrado em nome de Jesus. E resistir o diabo, se submeter a Deus, se submeter à palavra, resistir o diabo, ele foge. Você é curado, é livre. Você vai estar livre para servir ao Senhor. Amém ou não? Glória a Deus, né? Graças a Deus que é glória a Deus, né? O outro espírito que eu vi aqui nessas expressões do livro é o espírito de crítica. 2 Coríntios capítulo 5. Benção, né? Esse livro é mó barato. Eu gostei muito, vim aqui, vi o Cristiano ministrar. Eu pude compartilhar isso com os pastores. Eu ainda não tive a oportunidade de falar isso com o Cristiano. Ele foi muito feliz quando ele disse que eu estou lendo esse livro para mim. É quando eu vejo as situações, eu estou encaixado nesse negócio. Deus tenha misericórdia, me perdoe, Deus. É isso aí. Eu estou olhando esse negócio, Deus, em nome de Jesus. O negócio está feio para o meu lado, me perdoe. Essa é a intenção. Estamos num ano de reconstrução e de recomeço. Você acha que a reconstrução e o recomeço é no templo? É na edificação? Ou é no templo? Ou é na tua vida? Diga, o tempo de reconstrução e de recomeçar não é por fora, é por dentro. Diga para Deus, eis-me aqui, Senhor. Faz uma obra na minha vida. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por isso. É isso aí. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao 21. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao 21. Espírito de crítica é aquela pessoa que não admite, é uma questão de visão aqui, que não admite que o mesmo fato, o mesmo ocorrido, não tenha nenhuma outra ótica a não ser dele próprio. O pastor Ezequiel faz algo, a liderança faz algo, a delegação da autoridade de Deus sobre a sua vida faz algo. A pessoa não consegue conceber, esse espírito de crítica não consegue conceber que aquela situação promovida pela tua liderança não tem nenhum outro ponto de vista a não ser dele, que não entendeu, que não gostou e que está criticando. Não tem a capacidade de se colocar, ao menos, do lado do ponto de quem está dando a ordem, ou de quem está delegando, ou de quem está fazendo as coisas.
Ele só consegue ver as coisas do seu ponto de vista. E não tem jeito, quando você entra e só consegue ver as coisas da sua ótica, você vai criticar. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao 21, fala de visão, a visão do cristão ou a visão do Cristo. Ele diz aqui que Deus estava nele, reconciliando o mundo com Ele mesmo. Então a visão de Cristo, ou a visão de Deus através de Cristo, era uma visão de reconciliação. E qual é a essência dessa visão de reconciliação? É de não imputar aos homens os seus erros, a sua condenação. É uma visão de reconciliação. Então Jesus entrou aqui na terra, quando via alguém errando, ou alguém fazendo algo contra ele, ou contra a palavra de Deus, ele não criticava, ele se colocava no lugar da pessoa e via as coisas da outra ótica e buscava a reconciliação. Ele estava na cruz e disse: Pai, os perdoe, porque eu sei que eles não sabem o que estão fazendo. Como é que ele sabe que as pessoas estavam fazendo algo sem entendimento? Porque ele teve uma visão do ponto de vista das pessoas. Se a sua visão é uma visão de reconciliação, quando vem uma ordem, quando vem uma tarefa, quando vem algo que exige o seu serviço, o seu ofício, o seu dom, o seu talento, o seu sacrifício, o seu doar, você olha: não entendi nada, não é bem assim, poxa vida, de novo. E você está olhando tudo do seu ponto de vista, mas se coloca também diante desses fatos, desses eventos, se coloca também no lugar da pessoa que está falando. Aí você vai ver que você vai mudar de espírito. Aí você vai ver a obra que Deus vai fazer na sua boca. Porque você, em vez de criticar, você vai se comprometer. Em vez de você condenar, você vai se compadecer. Em vez de você virar as costas, você vai estar do lado. Porque Jesus tinha essa visão de misericórdia e de reconciliação e ficou do teu lado quando você errou. E ficou do teu lado quando você fez as coisas erradas, quando você não entendeu. Então, como você combate a crítica? Mudando de visão. Você tem que entender que existe uma outra ótica a respeito dos fatos e dos eventos que vêm do púlpito ou que vêm da liderança. Tem um outro ponto de vista. Se coloca no lugar deles. Aí você vai começar a ter uma visão diferente. Caramba, então eu vou reconciliar. Eu vou estar junto, eu vou estar conciliado nesse evento. Eu vou estar junto com esse evento. Eu vou estar junto com isso. E você vai ser uma bênção, meu filho. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Ninguém está isento de passar por isso. Por isso que está escrito na Bíblia. Se não fosse necessário a aplicação disso, não estava na Bíblia. E se há necessidade de aplicação bíblica, é porque ninguém está isento disso. E como que eu combato esse espírito ou essa motivação? Está escrito. Vou me posicionar. Eu vou obedecer. Eu vou estar junto. E Deus vai te abençoar. E o diabo vai ter que fugir. Por que ele vai ter que fugir? Porque está escrito. Ele se submete à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus funciona. A autoridade de Deus é no céu, na terra e debaixo da terra. Acontece o que Deus quer. Então, para de criticar, para de ser soberbo, para de ter peninha de você e colabora, esteja junto e anda com a palavra de Deus. Deus vai te usar tremendamente nesse tempo. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor. Ele é digno. O quarto espírito, orgulho. O que é orgulho? O orgulho é terrível. Mas dentro daquelas 16 frases, eu percebo o orgulho tem várias faces. E ele tem a capacidade de tirar a tua capacidade de identificá-lo na sua vida, você sabia? É uma doença perfeita. Ela tira a capacidade da pessoa reconhecer ou identificar o orgulho na própria vida dela. É complicadíssimo isso.
Então ele usa o texto aí, Números capítulo 16, não precisa abrir, de Moisés convocando homens que se rebelaram contra Moisés. E Moisés chama esses homens para estar com ele, Datã e Abirão. E eles dizem assim: não vamos subir. Espírito de orgulho. O que o espírito de orgulho se constitui? Na não obediência a uma delegação de Deus. De que forma? Esse espírito de orgulho, quando ele vê uma delegação de Deus, e essa delegação dá uma ordem, sobe até aqui. O que esse espírito faz? Ele analisa a delegação de Deus. Quem é a delegação de Deus? O pastor Ezequiel. É uma delegação de Deus. Analisa a delegação de Deus e analisa aquilo que foi dito pela delegação de Deus. Se a avaliação que ele tem da delegação de Deus e daquilo que foi dito para ele não passar pelas suas razões e não for aprovado por ele, ele não obedece, seu orgulho. E ele diz no texto, depois dos versículos 12 do capítulo 16, aqui é Moisés. Moisés errou, Moisés fez isso, não deu certo, Moisés fez isso. Quem é Moisés? Eu não reconheço Moisés. E, portanto, não reconheço isso que ele está dizendo para mim. Isso é orgulho. Aprende algo. Você não se relaciona com o homem. Você relaciona com a delegação que ele representa. E esse homem representa a Deus. Moisés pode ter errado em muitas coisas, mas ele não foi destituído de uma delegação da autoridade de Deus pelo fato de ter errado. E o orgulho se aproveita disso para avaliar aquilo que Deus não avalia. Deus não avalia uma delegação dele por meio das suas críticas. E Deus não avalia a delegação dele nem por meio da autoavaliação da delegação. Se o pastor Ezequiel começasse a se autoavaliar de um jeito menos do que aquilo que Deus vê nele, Deus não vai nem ouvir o pastor Ezequiel, porque Deus o delegou para isso, é isso que Deus espera dele. E ele não vai avaliar o pastor Ezequiel por causa das suas críticas, daquilo que você vê. Não! Ele vai municiar o pastor Ezequiel com revelação. Esse é a credencial de que ele é com Moisés, esse é a credencial que ele é com o pastor Ezequiel, ele é a credencial que ele é com esses homens de Deus que estão aí, fazendo uma grande obra no Brasil. Deus não tem culpa que você não está entendendo nada. E Ele não vai parar para te explicar nada. Porque nós fomos chamados para obedecer, colaborar e estar junto. Ele não vai parar para ficar te explicando. É uma delegação e eu tenho uma obra para fazer. Sobe. Aí sabe o que você vai fazer? Você sobe. Você foi chamado para subir. Você não foi chamado para avaliar nada. Quando você entra no orgulho, você começa a avaliar. E quando você começa a avaliar, você está impedido de obedecer. E a voz que se ouve é: eu não vou fazer, eu não vou subir, eu não vou, eu não vou. Eu não vou no evangelismo, eu não vou na conferência, eu não vou na ceia, eu não vou. Não vai para um lugar, mas vai para o inferno. Tu está rindo? Não, porque para entrar no réu, olha só, um parênteses. Nós recebemos graça, é um favor imerecido. Foi imerecido, é imerecido e vai ser imerecido por toda a eternidade. A graça que nos salvou. Agora você recebe a graça pela fé, que é dom de Deus também, não vem de você, vem de Deus. Isso você recebe a salvação. O que Deus espera de alguém que recebeu a graça dele, é o que Paulo falou: eu sou o que sou pela graça do Senhor, por isso que eu trabalho mais que todo mundo. O que Deus espera de uma pessoa que recebeu a graça, é que a pessoa sirva. E se você não servir a Deus, você vai se encaixar em Mateus capítulo 7, vai chegar para Jesus lá: Jesus, oi, tudo legal, vou entrar. Não vou entrar não. Só entra no reino de Deus. Você pode receber a graça e a fé para ser salvo, mas você não entra no reino de Deus, não vai entrar no céu, porque só entra no céu quem faz a vontade do meu Pai. Diga glória a Deus. Então você pode ficar avaliando, não vai entrar no céu, vai chegar lá cheio de argumentos, cheio de crítica, cheio de peninha de você mesmo, e Jesus vai falar assim para você: aparta-te de mim, que eu não te conheço, você que pratica iniquidade. Isso é pecado.
Não é simplesmente um estado de espírito, uma motivação. Isso é pecado. Isso é o quanto que a pessoa tem do diabo. E é o quanto que a pessoa não tem de Deus. E tu acha mesmo que um cara que anda com o diabo, comunga com o diabo, é instrumento do diabo, vai entrar no céu? Não entra no céu. Por quê? Ah, expulsei demônio, eu fiz isso, fiz aquilo. Não entra no meu reino. Não te conheço. Você começa a descobrir ou redescobrir a seriedade disso, ou desse tempo, ou desse momento que o projeto Vida Nova está vivendo. Bem-aventurado é você que está vivendo esse tempo. Porque Deus te escolheu para viver esse tempo. Então não cruze os braços, não critique, não sinta pena de você, não seja orgulhoso. Não está entendendo nada? Sabe o que você faz? Bizu do céu. Não estou entendendo nada, fica junto. Não estou entendendo nada não. O que você está fazendo? Estou junto, o negócio está junto. Vou ficar aqui. Vou para ceia, não estou entendendo nada, estou aqui. Foi isso que os discípulos fizeram. O Senhor deles foi sacado no meio deles. E Jesus falou, vai vir um tempo de trevas. Vão tirar o pastor e vai todo mundo se dispersar. Todo mundo fugiu. Naquela correria, saíram correndo, aí pararam assim, opa. Mas ele falou que vai ressuscitar. Opa, mas ele falou tudo isso que ia acontecer. E ele disse, crê em mim, crê no meu Pai também. Não turbe o vosso coração. Oh, nós não estamos entendendo nada. Eu pensava que ele ia salvar Israel. Não estou entendendo nada. Mas vamos estar juntos. E quando nós estamos juntos, o tempo, por mais trevas que seja, o mais escuro que seja, vai passar, vai vir a ressurreição, vai vir o sol, vai vir Pentecostes. Aleluia! Vai vir, fica junto, vai vir. E nós estamos rumando para isso, para um grande derramar de Deus sobre o projeto. Vai vir, fica junto. Fala para o teu irmão, vai vir, fica junto. E pronto. Eu quero ilustrar esse lance do orgulho em relação a Deus, a Cristo. E até que horas? Até agora, 9 horas? Acabou? 9h30? Estou preocupado com ela. Me perdoe. Para que você veja Cristo, para que você veja o Espírito de Cristo, para que você identifique o Espírito Santo, para que você possa discernir e descobrir o orgulho. E você? Amém ou não? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 17. Aqui nós estamos falando do espírito do orgulho, que avalia as pessoas, entendendo que aquela pessoa não é digna, ou não preencheu um critério teu pessoal, ou um requisito teu pessoal imposto sobre as pessoas, para que as pessoas se tornem algo para você que vale a pena você ouvir e obedecer. Deu para entender o que eu falei? Deu? O orgulho é isso, cria um padrão próprio de avaliar as pessoas. E segundo esse padrão, se a pessoa não se encaixar na sua avaliação, ela não é digna de ser ouvida e nem de ser obedecida. Era o orgulho de Datã, dessa turma aí. De identificar as pessoas. Eu quero te mostrar o Espírito de Cristo em Mateus capítulo 17. É lindo esse texto. Do verso 1 ao 8. Identificou ali? Não vou ler, só para você identificar. Que momento é esse, Mateus 17, 1 a 8? Da transfiguração. Jesus chama 3 homens do seu relacionamento, dentre os 12, que nós podemos dizer os mais íntimos ou os mais chegados, que é Pedro, João e Tiago. Estão juntos. E levam eles para um lugar onde eles vão ter uma tremenda experiência com Deus. Dentro dessa experiência, o Pai se manifesta e honra a Jesus Cristo com glória.
O próprio Pedro escreve depois na sua segunda epístola dizendo que eu vi, através do Pai, através da excelsa glória do Pai, ele receber glória e honra. E o Pai disse: este é o meu filho, em que eu tenho prazer. Na segunda epístola ele diz isso. Mas no monte, Deus fala assim: a este ouvi. Então Deus está mostrando para Pedro, vamos dizer assim, quem é Jesus. É meu filho e tem glória e honra. Amém? Glória a Deus. Eles descem do monte, descem do cutaço. Em Marcos capítulo 9, versos 33 e 34, quando eles estão indo para Cafarnaum, ou para a casa de Jesus, houve uma discussão entre eles, uma discussão mesmo entre eles, para saber quem era o maior ou quem era o melhor. Eu acredito que Pedro estava chefiando essa discussão, porque eu tive naquele culto e você não teve. Eu vi a glória, apesar de ele ter dormido a maior parte do culto, ele estava se vangloriando, que pelo menos eu estava dormindo lá, você nem lá estava. E Deus mandou ele calar a boca. Começou a falar muito, Deus, fica calado, ouve o meu filho, você está falando demais na igreja. Falou isso para Pedro. Com isso tudo, Pedro não foi impactado pela presença de Deus, está discutindo: eu sou maior, eu sou melhor, vamos fazer um voto aqui, ele sempre me chama para as coisas, eu sou maior, eu sou melhor. E Jesus está ouvindo tudo isso. Aí em Mateus, capítulo 17, verso 24, eles chegam em Cafarnaum. Jesus ouviu a discussão e sabe que Pedro ouviu da parte de Deus que ele é o filho. E olha o que acontece, verso 24. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiu-se a Pedro. Os que cobravam o imposto de 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Não paga o seu mestre imposto por templo? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos, dos seus filhos ou dos estrangeiros? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Ele está relembrando a Pedro do culto. Qual foi a mensagem do culto? Que eu sou filho. E o que o pai falou? Me ouça. O que o pai falou? Que eu tenho honra e glória que vem do céu, não vem dos homens. Então eu não preciso pagar, porque eu sou filho de Deus, revestido de glória e de honra, eu não preciso pagar imposto. Aí Pedro, está assim. Olha o que Jesus fala. Mas para que não os escandalizemos, verso 27, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhe por mim e por ti. Sabe o que ele está ensinando para Pedro? Humildade. Você sabe quem eu sou, né, Pedro? Sei, você é filho de Deus, coroado de honra e glória. Sabe quem é esse cobrador de imposto? Sim, é ninguém. Ele não é ninguém. Se ele existe ou vive e se locomove é por minha causa. A origem dele está em mim. Ele não me reconheceu como filho. Ele não me reconheceu como Senhor. Ele não sabe quem eu sou. Mas eu amo. Guarde isso no seu coração. Amor. Eu amo e eu não quero escandalizá-lo. Eu amo tanto que eu não quero ofender. Eu amo tanto que eu não sou ofendido. Ele não me reconheceu, ele não me enxergou, ele não sabe quem eu sou, mas eu o amo, por isso que eu não me ofendo. E eu amo tanto que eu não vou ofender. Eu vou pagar. Agora, não pega a tarrafa, pega uma vara e vai pescar. Eu vou dar ordem a um peixe, porque você sabe quem eu sou filho de Deus. E o primeiro peixe que você pegar tem um dinheiro para mim e para você. Pedro ficou pensando: caramba, como eu sou orgulhoso. Aquele que é o filho de Deus não foi reconhecido, não foi admitido no relacionamento pessoal daquele cobrador de impostos. Jesus para aquele cara é um estranho que tem que pagar imposto. E ele condescendentemente está pagando, está se humilhando, está servindo. E eu sou o quê
Nada. Como você combate esse espírito de orgulho? Amando. Ama o seu pastor, ama o próximo, ama seus irmãos, ama seus amigos, ama a igreja, ama aquilo que você faz, ama aquilo que Deus te deu, ama. Se humilha, se quebranta. Se Ele, que é o Senhor, obedeceu, eu não vou obedecer. Cabe isso na tua cabeça? Jesus obedeceu, é o Senhor, glória e honra celestial, dada para uma excelso glória. Obedeceu, se submeteu, acatou. Agora eu não vou obedecer, não vou acatar, não vou me quebrantar, não vou humilhar, não vou me humilhar, eu não vou fazer o que foi dito para que eu faça. É muito orgulho, é muita treva. Você está entendendo isso? Diga amém. Então, por detrás do orgulho é muita diabice, por detrás da obediência é muita diabice. Não é o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo é esse. Eu amo o projeto, eu amo o pastor, eu amo todos, então eu vou obedecer, por amor. E Deus não vai te pedir nada que você não possa fazer, já que os mandamentos deles não são pesados. Deus não vai mandar fazer nada que não seja próximo da tua capacidade de fazer. Não vai fazer nada disso. A única capacidade que você tem de desobedecer é a capacidade que vem do orgulho, que é nutrido pelo diabo, pelas trevas. Amém? Não um sorriso aí para o teu irmão, você está tão sério. Estou preocupado contigo. Passa um filme, né? Quanta tentação. Aí tem uns aqui, graças a Deus que eu fui, graças a Deus que eu obedeci, graças a Deus que eu estou aqui. Amém ou não? Diga para você mesmo, Deus é bom e não há nenhuma injustiça em Deus. Deus está fazendo uma obra na minha vida para que o nome dele seja glorificado. Diga amém. Aplauda o Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho mais 10 minutinhos e eu quero falar, já que nós começamos a dizer que, respaldado na palavra de Deus, que as palavras frívolas que seremos julgados, condenados ou inocentados, enfim, procede do coração. Eu quero falar de um homem que Deus disse que era um homem segundo o coração dele. Se esse homem Davi é um homem segundo o coração dele, ele disse coisas para confirmar isso. Eu quero destacar 3 coisas que Davi falou, que ao meu ver, testemunham que ele é um homem segundo o coração de Deus, que é exatamente a figura do Cristo. Essa disposição de Davi, eu acredito que em nome de Jesus eu profetizo, que essa disposição de Davi de defender a delegação de autoridade espiritual, de manter a delegação de autoridade espiritual e sustentar a delegação de autoridade espiritual, é o espírito e a motivação que Deus está reconstruindo e refazendo no projeto Vida Nova. Refazendo e reconstruir esse ânimo e esse espírito. Deus poderá fazer qualquer coisa nesse planeta, através do projeto Vida Nova. Se diga glória a Deus. Amém? Porque o Espírito de Cristo é o Espírito da igreja. E com a minha igreja, o inferno não pode fazer nada. Diga glória a Deus. Então, o primeiro livro de Samuel é rápido, é o final. O primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Eu quero destacar também, vale a pena falar sobre isso, que Davi ainda não tinha se assentado no trono, estava se rumando para o trono. Então, esse é o mesmo espírito que havia em Davi, havia em Cristo. É o caminho de Davi, é o caminho de Cristo. E não há como você implantar o reino, expandir o reino, viver o reino, se você não tem nenhum relacionamento com alguma delegação de autoridade espiritual na tua vida. E nós destacamos alguns espíritos e algumas motivações que impedem o seu relacionamento com as delegações de Deus na sua vida. Agora nós vamos ver aqui o posicionamento do cristão, o posicionamento de Davi, o posicionamento de um homem de Deus, como você ouviu ontem.
segundo o coração de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, verso do 5 ao 7. A primeira declaração de Davi em relação, primeiro, a defender a delegação da autoridade de Deus aqui na terra. Deus vai te levantar nesses dias para você defender as delegações de autoridade de Deus aqui nessa terra. Amém? Versos 5 ao 7. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do mando de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Primeira declaração acompanhada de atitude: defender a autoridade delegada de Deus. Davi não permitiu que as pessoas que estavam perto dele ofendessem a Saul. Davi não permitiu que as pessoas que andavam com ele fossem pessoas que ofendessem a autoridade delegada. Ele parou e deu uma palavra: não, nós não podemos nos levantar como ungido do Senhor. Vocês não podem falar assim de Saul. Ele é um ungido de Deus. O cara está totalmente despojado de crítica, de soberba, de orgulho, de autopiedade. Ele é um servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Diga glória a Deus. É esse espírito, é essa motivação, é essa boca que Deus quer dar-nos, ou restaurar-nos, ou reconstruir isso em nós. Escrevi alguma coisa aqui rápido. Davi não permitiu que ninguém ao seu lado ofendesse a delegação de Deus, pois a sua ofensa era uma ofensa ao próprio Deus que ele amava. Nós temos que entender isso. Davi não se relacionava com Saul pelo aquilo que Saul fazia, ou quem Saul se tornou, mas ele nunca perdeu de vista que Saul era um ungido de Deus e uma delegação de Deus. E ofender essa delegação era a mesma coisa que ofender Deus, o Deus que ele amava tanto. Então é incompreensível para Deus você dizer que adora a Deus, ama a Deus e fala mal do seu pastor. Porque você ofende a Deus que você acabou de dizer que ama e adora. Qual é o caminho de Davi? Para servir a Deus, a sujeição à delegação de Deus é uma necessidade absoluta. Se você quer ser membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, se você quer servir a Cristo, se você quer ver os dons e tudo aquilo que Deus fez na sua vida e vai fazer na sua vida, há uma necessidade absoluta de você se sujeitar às delegações de Deus na sua vida. Davi não chegaria no trono, Davi não viria as promessas de Deus realizadas na vida dele, se ele não se sujeitasse à delegação de Deus na vida dele, e essa delegação era o rei Saul. Não pense que Deus vai cumprir uma promessa sequer da sua vida. Não pense que você vai sofrer uma transformação ou um aperfeiçoamento sequer do Espírito Santo na sua vida, se você se recusar a se submeter totalmente de coração às delegações de Deus na sua vida. Porque se você não obedece a Deus indiretamente, através da delegação que Deus colocou na sua vida, você é incapaz de obedecer a Deus diretamente. Diga pelo menos um amém. Em nome de Jesus. Eu lembro de uma mensagem do pastor Ezequiel: cadê os Elias de Deus? Eu falo aqui com a sua autorização, pastor. Cadê os Davi de Deus? Cadê os homens e as mulheres segundo o coração de Deus que defendem a autoridade? Cadê? Deus está reconstruindo isso. Deus está refazendo isso. Diga glória a Deus. Bem-aventurados somos nós de viver esse tempo de Deus no projeto Vida Nova. Rapidinho, segundo declaração de Davi, que mostra o coração de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versos de 9 ao 10. Obrigado pela tua paciência. Vamos chegar lá rapidinho. Amém? Deus está falando com você, diga glória a Deus. Amém? É isso aí. Um pouquinho mais de paciência e a gente chega lá. Verso 9, capítulo 26, do mesmo livro, verso 9 e 10, diz assim: Davi, porém, respondeu a Abissai: não os mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente?
Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. Segunda declaração de Davi: manter a delegação de Deus. Davi preferiu obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus, do que fazer a sua própria vontade, de se impulsionar, de dar uma ajudinha nas coisas. Ele preferiu obedecer a Deus e manter a delegação de Deus. Isso é um assunto de Deus. Deus é que avalia, é a vontade de Deus. Eu vou me sujeitar, eu vou obedecer a Deus nessa situação. Eu vou manter. Para Davi era mais importante manter a autoridade de Deus do que alcançar as promessas de Deus na vida dele. Para Davi era mais importante manter a autoridade de Deus, a delegação de Deus, do que desfrutar dos privilégios concernentes ou resultantes das promessas de Deus que tinha na vida dele, que era sentar no trono. Em outras palavras, o que tem que ser mais importante para você é a delegação de Deus. Defenda e mantenha. Caminho de Davi. Nossa obediência transcende o nosso trabalho. Eu não sou útil porque eu faço o meu melhor. Eu sou útil porque obedeço. A minha obediência tem que transcender o meu trabalho. Eu não sou útil porque eu trabalho. Eu sou útil porque eu obedeço. Davi entendeu isso. Eu não vou chegar em lugar nenhum fazendo o meu melhor. E o meu melhor agora seria o meu melhor para mim. Matar Saul em curto caminho. Me livro do problema. Eu não, vou obedecer. Porque a avaliação de Deus não está naquilo que eu faço, mas naquilo que eu obedeço. O maior nível de competência pode haver num homem está relacionado com a sua obediência, não está relacionado com as suas habilidades. E por último, 2 Samuel capítulo 1, verso 13, Ministério de Música, por favor, me socorre aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 1, verso 13 ao 16. Primeiro, defender a autoridade delegada de Deus. Manter a autoridade delegada de Deus. E por último, sustentar a autoridade delegada de Deus. 2 Samuel, capítulo 1, verso 13. Te pergunto, pode um espírito de soberba, um espírito de orgulho, um espírito de autopiedade, um espírito que tem essas motivações no coração, defender, manter e sustentar a delegação de Deus aqui na terra? Impossível. Só o coração de Davi, só o coração de Cristo. Segundo livro de Samuel, capítulo 1, verso 13 a 16, diz assim: então perguntou Davi ao moço, você achou? Diga amém. Então perguntou Davi ao moço, portador das notícias: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: como não temeste em estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços que ele disse: vem, lança-te sobre esse homem. E ele o feriu de sorte que o morreu. Disse-lhe Davi: do teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei um ungido do Senhor. A boca, o coração. Mesmo com a morte de Saul, Davi não se viu no direito de reivindicar nada, mesmo que fosse autêntica as suas reivindicações e estivesse em linha com a vontade de Deus. Davi preferiu sustentar a autoridade de Deus através da delegação, condenando à morte aquele que agiu mal contra a delegação de Deus. Ele não estava festejando, ele não estava se sentindo prestigiado, ou não estava se sentindo animado pelo fato de os problemas terem acabado. Ele não estava preocupado em desfrutar nada de unção, nada de Deus. Ele estava preocupado em sustentar a autoridade de Deus através da delegação. Ele preferiu, do que subir no trono, punir as pessoas que agiram mal contra a delegação de Deus, porque eles estavam ofendendo a Deus. Isso é um homem de Deus segundo o coração. Caminho de Davi. Até mesmo o cumprimento das promessas de Deus não subjugam o entendimento de que a autoridade de Deus é a prioridade no seu reino.
Davi não viu o cumprimento das promessas mais necessárias do que sustentar a autoridade de Deus através da sua delegação e punir os ofensores. Davi não via as promessas de Deus como algo relevante, mas ele via a necessidade de sustentar a delegação de Deus, mesmo na ausência de Saul, mas sustentar a autoridade de Deus, punindo as pessoas que ofenderam o ungido do Senhor. Amém. Fecha a sua Bíblia, vamos orar. Pastor, posso orar? Sei que o nosso tempo é... Coloque a mão no seu coração. Eu não te conheço. Nem ao menos eu me conheço. Eu só sei que na luz da palavra de Deus, na imensidão do seu amor, eu me vejo muito pequeno. E dentro da minha pequenez, quando identifico uma motivação dessa, não tem outra atitude a não ser se prostrar diante de Deus. Deus me perdoa, tem misericórdia. Ilumina meu entendimento, me dá a revelação da tua palavra, para que eu saiba ser um homem de Deus segundo o seu coração. Se submeta a tua palavra, para que todos esses espíritos fujam, que eu seja um homem, não melhor do que nenhum outro homem, mas que defenda, sustente e mantenha a autoridade delegada de Deus no seu reino. Coloque a mão no seu coração. Deus querido, amado Senhor Deus, abençoa a tua igreja poderosamente, que através da unção do Espírito Santo e da autoridade da sua palavra, todo espírito de crítica ou toda motivação de crítica, todo espírito ou motivação de soberba, orgulho, de autopiedade, seja destruído, aniquilado, banido do nosso meio, em nome de Jesus. E por meio da autoridade da sua palavra e da unção do Espírito Santo, o Senhor possa reconstruir, refazer, levantar homens e mulheres de Deus, segundo o seu coração, que vejam plenamente que a prioridade do seu reino é a autoridade delegada. Que nós possamos nos levantar nesses dias, junto com o teu Espírito, junto com a palavra, e defender, manter e sustentar as suas delegações, porque grande obra o Senhor está fazendo nessa nação. Não foi dado a nós entender ou compreender, mas foi nos dado a missão de estar junto, de colaborar, de viabilizar, de orar, de sujeitar, de obedecer, de defender, de manter. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer glória a Deus. Aplauda o Senhor.